A paz do Senhor Jesus, todos vocês que, mais nesta oportunidade que o Senhor nos concede, deste dia 18 de fevereiro, de podermos estarmos reunidos, 18 de fevereiro de 2024, a nossa gratidão ao nosso Deus por mais uma semana que tem se passado, os nossos sinceros agradecimentos também por todos esses que estão conosco, aqueles que estarão vendo este vídeo pela internet e porque podemos compartilhar sempre este simples trabalho e esta pequena reflexão sobre a preciosa palavra do nosso Deus e é permissão do nosso Deus. Por isso, o nome dele seja sempre engrandecido e que todos possam ser abençoados em todas as situações da nossa vida cotidiana. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Ó Deus soberano, Deus justo, Deus santo, Deus bondoso, Deus fiel, Deus que não falha, que não falta e que permanece com todos os santos. Nós te agradecemos, ó Pai amoroso, por mais esta oportunidade desta noite, que possamos louvar o teu santo nome com alegria no nosso coração, por todas as tuas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Agradecidos de coração, ó Pai amoroso, por mais uma semana de bênçãos, algumas dificuldades, mas o Senhor nos fez ultrapassar todos esses obstáculos e chegamos até aqui por causa do teu amor e do teu poder em nosso favor. Nós te bendizemos, ó Pai, e te pedimos que o teu Espírito Santo toque no nosso coração para compreender a tua palavra, para receber a tua palavra com alegria, em obediência ao teu querer e à tua vontade, vivendo sempre para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Continua a estar conosco, Pai. Atende por misericórdia a oração destes teus filhos que vão buscar a tua presença. Nós te agradecemos, ó Senhor, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado. Amém. Então chegamos até este terceiro domingo do mês de fevereiro, pela graça do Senhor, e temos então como o nosso tema para a nossa breve meditação uma pequena afirmação ou uma pequena pergunta: por que os cristãos sofrem? Bom, a princípio a resposta seria simples e estaria respondida de forma bem sucinta, porque todas as coisas ocorrem igualmente a todos. Está na palavra. Então, o cristão sofre, o não cristão sofre. De todas as nacionalidades, de todas as crenças, todos passam por dificuldades e sofrem. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns durante curto período, outros por períodos mais longos. Mas o nosso texto que escolhemos está na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Então, 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 9. Aqueles que puderem acompanhar a leitura, por favor. Assim está escrito: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então sabemos que o apóstolo escreve no início dos versículos dizendo que passamos por algumas dificuldades também. E com certeza ele foi uma pessoa que passou por muitas e muitas dificuldades e o Senhor o abençoou em todas e então
ele nos deixou este alerta para que continuemos confiantes no Senhor até alcançarmos a nossa bem-aventurada esperança, a salvação das nossas almas. Para isso, temos que perseverar continuamente na palavra do Senhor. O nosso hino, primeiro hino da nossa harpa cristã, é o 126, 126. E o segundo hino é o hino de número 193. O primeiro hino, 126, tem por título Bem-aventurança do crente, bem-aventurança do cristão, mas como é um hino da harpa cristã das Assembleias, tem por título que é do crente e não do cristão. Então, vamos louvar ao Senhor com alegria. 1, 2, 3. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. E tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu a forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Então, quando as flores aqui começam a se murchar, nós sabemos que ali no céu estaremos com alegria, participando juntos com o Senhor de uma nova vida, como se fosse uma nova flor que surge. Então vamos confiar no Senhor, no seu santo amor, como louvamos, e que possamos não, em momento nenhum, jamais desfalecer nos nossos ânimos, ou olharmos para trás, ou olharmos para a direita ou para a esquerda, ou também olharmos naqueles que muitas vezes não conhecem a palavra do Senhor e aparentemente são até bem mais abençoados. Mas não devemos nos enganar e confiar ao nosso Senhor. Então, levar ao nosso Senhor
e Salvador Jesus, tudo em oração. E assim, com certeza, estaremos confiando naquele que pode todas as coisas. Então vamos permanecer confiando a cada dia mais. Os dias são difíceis, o Senhor Jesus já avisou, portanto, devemos caminhar com segurança na palavra do Senhor. E vendo as circunstâncias, mas não atentando para as dificuldades que virão dessas circunstâncias, antes colocando o Senhor à frente de cada dificuldade. É o que temos que fazer. E Ele, no seu tempo determinado, vai dar a solução. O nosso segundo hino, então, é de número 193, que diz: a alma abatida. Então, confiar no Senhor, ainda que a nossa alma esteja abatida. Então, vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teu mal lhe salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenha medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, glória a Deus. Então, esta é a esperança do cristão. E muitas vezes a nossa alma, chamamos o nosso coração, se comove, perde a calma. Eu
Isso acontece comigo, eu não sei com vocês, mas comigo tem acontecido com grande frequência. Então, às vezes, algo não está ocorrendo a contento, segundo o nosso querer, a nossa vontade, e aí começam a ficar impaciente. Isso significa que é uma falta de fé, porque por isso que nós cantamos com fé, para esperar com fé e calma, e com certeza o Senhor até aqui nos abençoou. Aí eu acabo caindo na real, como dizemos, e aí eu pergunto para mim mesmo: mas o Senhor me abandonou há algum tempo? Não, nunca me abandonou. E será que ele vai me abandonar nessa situação? E mais uma situação se passa e o Senhor sempre presente. Então, todos nós devemos ter esta confiança no Senhor. E com certeza o Senhor estará conosco, fazendo aquilo que ele sempre prometeu, que é ser o nosso defensor, o estar ao nosso lado, o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso protetor, em todas as situações, não é em algumas situações. Então, eu agradeço ao nosso Deus, porque tem nos abençoado, nos levado e nos trazido. Eu digo a mim e às pessoas que estiveram indo até um outro estado. Foram 2 dias de ir e voltar até o estado aonde o nosso irmão o nosso irmão Anderson mora, um estado abaixo do estado onde nós estamos. Para aqueles que moram em São Paulo, ou no Brasil, ou em outra parte, não há necessidade de conhecer a geografia do Japão, evidentemente, eu também não conhecia. Então, a empresa patrocinou uma pequena excursão de 2 dias e, graças ao nosso Deus, que ocorreu tudo certo. E devido à estrada ser bem estreita e as pessoas ficavam assim ansiosas de que o ônibus ia cair ribanceira abaixo, mas realmente é triste ver as pessoas aflitas daquele jeito. Comer, como é que fala? Coai? Coai é com medo, né? Coai, coai, que é além a palavra, ai que medo, ai que medo, ai que medo. Mas sempre estive confiante no Senhor e sempre orando ao Senhor: Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, com certeza o Senhor vai nos levar de volta. E graças a Deus chegamos em paz e o Senhor abençoou. Então sou grato ao nosso Deus e peço as vossas orações para que o Senhor permaneça com todos nós, ao nosso lar, à nossa família e aos nossos irmãos em Cristo que possam estar passando por alguma dificuldade aqui nesse país e também no nosso país e em todas as partes do mundo. O Senhor ali esteja abençoando. Gostaria de poder, então, ouvir os irmãos, começando pelo nosso irmão. Tem que trocar, irmão. Anderson, me ouve? Alô, Anderson, me ouve? Oi? Escuta? Oi, alô? Oi? Paz. Me ouve? Eu estou ouvindo. Amém. O vosso pedido de oração? Eu só temos a agradecer aos irmãos, as orações dos irmãos, por nossas vidas, pela semana que se passou, pelos livramentos. Só temos a agradecer. E pedir oração pelos nossos familiares do Brasil que se encontram aqui. Esse é o nosso pedido. Só agradecer também. Só agradecer. はい。こんばんは。はい。回られて。ちょっと風邪気味なんですけれども、
なかなか風邪もひかなかったんだけども、ちょっとやっぱり、気温が、もう上下してるんで、少し、疲れが出てきたみたいで。まあ、体元も心配なんですけども、まあ、家の方も3月の1日からちょっと屋根の方と、して2週間ぐらいで終わるということなんで、まあ、無事に終えるように、導いていただければと思います。以上です。はい。よいしょ。同じだそうです。同じ。Resfriado por causa do frio, né, que está no país, e por isso ele anda cansado, né? E no mês de março começa a reforma, então, a parte externa da residência deles, né? Como estava dizendo, e em 2 semanas executa essa reforma. Esse é o pedido de oração dele. Amém. Sim. E agora? Amém. Desculpa. Deixa eu ver aqui no dispositivo de áudio aqui, às vezes dá umas jambradas. Mas amém, pastor. Pastor, primeiramente agradecer a Deus por todo o cuidado e livramento da semana, né? Tanto no trabalho, na vida pessoal. A gente passou por alguns momentos difíceis essa semana, mas e às vezes a gente se questiona, né? Como a gente comentou mesmo nos cânticos que o senhor postou hoje, né? Mas essa semana eu tive a bênção de poder estar lendo o Salmo 23, e é difícil quando você lê esse salmo estando numa situação de dificuldade. Mas o que mais me chamou a atenção foi o verso 6, que diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E todos os dias, né? Dias maus, dias bons, nesse mundo a gente vai ter aflição, mas o Senhor Jesus nos pede para termos bom ânimo. Então é nisso que a gente tem que se apegar. É difícil, né? A gente poder, às vezes, se mirar nisso, mas é para isso que nós somos cristãos, né? Nossa fé não é por vista, é por crer no Senhor maior do que a gente, né? Então, agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio às dificuldades, eu pude ter a certeza de que a bondade, a misericórdia dele estavam comigo, com a minha família, com todos nós aqui. Então, eu peço oração pela vida da minha família, para que Deus continue abençoando a vida da Rê, a sua saúde, a sua recuperação em tudo. A gente também tem motivo de alegria também, porque essa semana também meu irmão fez aniversário lá no Brasil, a gente pôde, assim, ligar para ele, dar um alô, comemorar um pouquinho juntos. Então, assim, realmente é agradecer e pedir para que Deus continue abençoando a nossa família, a nossa saúde, e que, acima de tudo, acima de qualquer circunstância, a gente consiga continuar tendo a certeza de que existe um Deus no céu por nós e Ele é acima de qualquer coisa. Amém? Isso, ela tá aqui do lado. Irmã Mieco, por favor. Irmã Luzinete. Irmã Luzinete. Alô? Desculpa, irmã Luzinete. Opa, deixa eu mudar aqui. Oi. Estamos ouvindo, agora sim. A paz. Por mais esse momento, por mais esse culto, por esse primeiro dia da semana, começar cultuando ao Senhor, porque Ele é digno de honras, de glórias, de louvores. E agradecer a Deus pela vida de vocês, nesse tempo, oferecer ao Senhor. E também peço pelos meus pais, e peço pelo Brasil, pela nossa Senhor. saúde, para que Deus continue dando graça em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Senhor Jesus. Muito grato, irmão Luzinete. O Senhor esteja abençoando os passos dos irmãos. Com certeza o Senhor é convosco, tenho certeza. E irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer a Deus. Eu continuo orando, né, pelo culto das senhoras, aqui no Japão às 8 horas da manhã e no Brasil às terças-feiras às 20 horas, né?
Tem muitas pessoas, graças a Deus, participando, só temos que agradecer. Orar pela saúde de cada uma de nós, né? Cada um de nós, né? Das famílias, né? Ainda não cristãos também, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a irmã Bianca esteve conosco no início, mas como é o horário de trabalho dela, ela então nos comunicou para que os irmãos se lembrem desta jovem que está ali trabalhando no hospital neste momento e pede as vossas orações em favor do pai e da mãe dela, que o Senhor ela esteja abençoando os familiares. Quarta-feira vai para o Brasil. E quarta-feira ela já nos comunicou, ela mora em Portugal, então quarta-feira ela sai de Portugal e vai visitar os familiares ali no Brasil, em Salvador. Não? Então, o Senhor esteja ali abençoando o ir e o voltar, o estar e o voltar esta jovem, que o Senhor esteja abençoando em todos os passos. Assim como tem feito conosco, assim como cada um de nós pode testemunhar das bênçãos do Senhor. Somos mais que vencedores, mas por causa do nosso Deus, que tem nos abençoado. Senão seríamos mais que derrotados. Na verdade, somos mais que vencedores, não por nós mesmos. Não temos nada. Eu, pessoalmente, não tenho nada. Possa garantir algo, mas já temos ouvido, temos visto e temos ouvido que o Senhor é aquele que faz todas as coisas perfeitamente. E uma dificuldade, um problema vem. E enfrentamos diferentes tipos de problemas durante a nossa vida passageira. Muitas vezes o problema se repete de tempos em tempos, ou algumas vezes o problema vem e, pela misericórdia do Senhor, apenas uma vez. Mas nem todos podem dizer o mesmo, né? Então, por isso, devemos orar para que aquilo que nos aconteceu e não foi agradável possa não acontecer novamente. E também a nossa oração intercessória em favor daqueles que não podem estar conosco neste momento, que o Senhor esteja ali visitando ao Júlio Kaoremura, sua esposa Simone, que o Júlio foi trabalhar, ainda está trabalhando durante esse período, e a esposa está retornando ao lar, por isso impossibilitados de estarem conosco, mas sempre deixam os pedidos de oração, e também a irmã Simone tem sempre participado do culto das irmãs às quartas-feiras pela manhã aqui. Então somos gratos a ela também e a cada um de vocês que também tem nos auxiliado desta forma. Vamos então buscar ao Senhor para que Ele possa continuamente estar conosco. Ó soberano e altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus grandioso, Deus sublime, santo é o nosso Deus, que tem nos concedido esta oportunidade de estarmos buscando a Tua presença, não porque merecemos, não porque somos melhores do que nenhum dos outros, mas as nossas dificuldades têm sido por Ti, ó Deus e Pai, conhecidas, e o Senhor tem nos feito ultrapassar todos esses obstáculos de mais uma semana. Ainda que muitas vezes a nossa alma esteja abatida, esteja triste, temporariamente, mas na verdade nós cremos que nós somos cidadãos dos céus e para lá estamos caminhando, e que essas tribulações, essas dificuldades, com certeza será para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para estarmos mais próximos de Ti, ó Deus Santo. A cada um desses pedidos aqui apresentados, ó Pai, estão diante do Teu altar para que o Senhor, com certeza, responda no devido tempo. E o Senhor esteja abençoando cada lar e cada família. Ao nosso irmão Nishimura,
na solução e nas dificuldades que eles possam estar enfrentando, o Senhor esteja dando a solução de cada dificuldade. Antes, Senhor, dá saúde e forças a este casal, a minha cunhada também. Que o Senhor esteja ali, em todos os momentos. Ao nosso irmão Anderson, aos familiares do Anderson, igualmente, coração agradecido. Ó Senhor, ser com cada um deles. A nossa irmã Keiko, aos familiares da nossa irmã Keiko, que ali estão, junto dela, e os familiares que estão no Brasil, que o Senhor ali esteja também, ó Pai amoroso, com cada um deles. Restaurando, renovando, Senhor meu Deus, e dando a tua proteção e o teu cuidado no nosso país. Nós te pedimos a tua presença santa para o nosso irmão Melvin, a sua esposa, a irmã Renata, a sua filha Débora, estendendo as tuas mãos sobre este casal e que o Senhor esteja restaurando, renovando, concedendo, Senhor meu Pai, um descanso, a tua presença para que fiquemos com o coração alegre, que permaneçamos, Senhor, confiando em Ti, na Tua providência, em cada um dos passos desse casal. O Senhor ali estará e nós confiamos e cremos que o Senhor assim o fará, porque Te pedimos em nome de Cristo Jesus e as Tuas promessas hão de se cumprir, ó Senhor, porque nelas nós confiamos, nas Tuas promessas nós esperamos. Igualmente, o Senhor esteja com a irmã Luzinete, ao seu irmão, ao seu esposo, nosso irmão Bonete, Alexandre Bonete, aos seus filhos, ó Senhor Pai. O Senhor esteja ali, abençoando aquela congregação, aquela igreja a qual eles pertencem, a cada irmão que lá está, ó Deus Santo, ao nosso irmão, pai da irmã Luzinete, a nossa irmã, a mãe da nossa irmã Luzinete, que o Senhor esteja ali em São Paulo guardando, protegendo e guardando esse casal, assim como a Janete, ao nosso irmão, a nossa irmã Janete e ao seu esposo, e ao nosso irmão Donizete, irmão da nossa irmã Luzinete também. Senhor meu Deus e Pai, nós te pedimos em favor desses irmãos que não estão conosco. Visita cada lar e cada família, porque por um motivo justo não podem estar conosco, mas têm estado na tua casa e somos testemunhas vivas da presença desses teus filhos, buscando a tua face. Ó Deus Santo, continua a guardar, a proteger os irmãos da igreja em Shinohara, dos irmãos da igreja em Sugita, dos irmãos da igreja de Cristo Jesus, dos irmãos da igreja do Deus vivo. Aonde quer que estejam, Pai, reunidos, ali o Senhor estará por causa da tua fidelidade. No nome de Cristo Jesus, Pai, pela nossa nação, pelos governantes da nossa nação, abre a mente, abre o coração, abre o entendimento, ó Senhor, daqueles governantes que o Senhor permitiu que eles ali estivessem nesse lugar. E o Senhor é aquele que vai exaltar, e o Senhor é aquele que vai abater. Por isso, vamos permanecer confiantes em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos no nosso país. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença preciosa, Senhor. Amém. Agradecidos ao Senhor, ainda que muitas vezes não vemos uma solução, cada dia mais se avolumam as dificuldades no nosso país. Mas o Senhor, com certeza, naquele momento exato, nem antes, nem adiantado, nem atrasado, dará a solução para que o nome dele seja glorificado. E todos os povos da terra saberão aquilo que aconteceu no nosso país foi por causa da mão poderosa do nosso Deus. E nós bendizemos ao Senhor. Então, hoje, vamos rever esse texto, mas rever porque eu já tinha visto em uma outra oportunidade, mas lembrando que há 2.500 anos atrás, o nosso querido Salomão, filho de Davi, chegou à conclusão de que a vida aqui na terra não passa de vaidade e de vazios. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Então, vaidades de vaidade, tudo é vaidade. E que nada levava, ou seja, e que tudo levava a nada.
a não ser que buscasse ao Senhor. Então, ele viu também que os justos sofrem igual a todos os outros homens. Então, estes versos que estão no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 18 ao 23, esses versículos falam para cada um de nós, que muitas vezes nos esquecemos e que pensamos que somos algo, mas não estamos imunes nem isentos de sofrerem igual a um ímpio, um ateu, aquele que não conhece, aquele que tem deuses de outras formas. Nós também passamos por todas essas coisas. A diferença estará naqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, e o Senhor nos socorrerá sempre, como tem feito até aqui. Mas, aqui nesse capítulo, então, do livro de Pedro, 1 Pedro, ele nos dá alguns motivos pelos quais devemos ser alegres. Não é estar alegres, é ser alegres e agradecidos, mesmo enfrentando dificuldades. É difícil? Sim, o irmão Melvin já falou há alguns minutos atrás. É difícil. Mas, se fosse tudo fácil, nós não teríamos um coração agradecido devidamente. Muitas vezes, deixamos de agradecer devidamente. E, quando passamos por dificuldades, como estão nesses versículos, é para nos fortalecer. Pensamos que não, mas posteriormente vemos que enfrentamos algumas dificuldades, mas é para o nosso fortalecimento. Então, no versículo 3, ele diz que nós temos, desculpa, não foi o versículo que nós lemos, mas no versículo 3, ainda do capítulo 1, não foi o texto lido, nós temos uma esperança viva e real. Então, esse é um dos maiores motivos de estarmos sempre alegres, de sermos alegres, não estar temporariamente, como o mundo assim passa, mas sermos, porque nossa esperança é uma esperança viva e é real. Nós também sabemos no versículo 4 deste capítulo que nós temos uma herança duradoura, eterna. Então, temos no versículo 5, temos uma gloriosa salvação. E no versículo 6, teremos uma recompensa final nos céus. Então, todas essas coisas poucas que passamos, que quando passamos achamos que é muito, com certeza, e queremos que essas dificuldades sejam bem abreviadas e breves, mas depois, se nós confiarmos, nós teremos esta herança, esta gloriosa salvação, podemos ser chamados filhos de Deus, poderemos e estaremos com o Senhor e ainda receberemos uma recompensa por tudo aquilo que tivermos feito através do nosso corpo nesta terra. Então, se estivermos com a nossa mente fixa nessas verdades que vamos ter no futuro, não temos no momento, nós vamos ver que nem tudo é ruim. Por quê? Porque eu estou esperando algo que vai acontecer ainda. Não pela vista, mas pela fé. E a fé na palavra de Deus. Então, se estivermos sempre com este alvo, desses 6 versículos iniciais, dessas bem-aventuranças na nossa mente, nós vamos ver que essas coisas que passam na nossa vida muitas vezes não são tão ruins assim. Então, na verdade, existem muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor em todas as situações. Não somente esses 6, é claro. Mas, no entanto, durante a nossa caminhada, haverá provações? Sim. Então, na nossa caminhada tem provações, não estamos isentos de forma nenhuma. Se alguém falou isso, estaremos isentos, é mentira. Então, não estamos isentos a nada.
que o mundo não possa também passar. Por isso, nós devemos estar preparados. Aí já começa a diferença entre o cristão e o não cristão, que o não cristão não está preparado. Então, e esse é o propósito do apóstolo Pedro nesses versículos do 6 ao 9. Então, como devemos nos preparar diante dessas aflições que poderemos passar, uns mais, outros menos, mas não haverá ninguém isento. Então, o apóstolo Pedro, aqui nesses versículos 6 ao 9, nos prepara para o que poderá vir na nossa vida, ou seja, como eu vou estar preparado. No versículo 6, ele diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, todo tipo de provação. Graças a Deus que não ocorrem todos os tipos de aprovação com uma pessoa só. A aprovação que vem para mim pode não ser a sua, e a sua não pode ser a minha nem a nossa. Bom, nesse versículo 6, nós devemos atentar para a realidade de que não estamos livres de problemas. E ele diz que ainda por um pouco de tempo, um dia, uma semana, um ano, 10 anos, como nós lemos como nós vimos na outra semana, então havia um enfermo há 38 anos em uma cama. Período bem breve, não? Quem gostaria? Nem 38 minutos eu queria. Mas o Senhor permitiu que aquele homem tivesse, então, todo esse período. Então, realmente, um período de tempo, realmente, 38 anos seria a metade da vida dele, se ele for viver até chegar aos 80. Então, realmente, é um período muito longo para a nossa curta existência aqui. Então, devemos sempre lembrar que não estamos isentos de problemas e também a redenção, fato de termos sido, pelo Senhor Jesus, nos concedeu a nossa redenção, isso não nos garante imunidade contra as provações. Então, não há na palavra de Deus nada que me garante que a redenção de Cristo vai me tornar imune contra as provações. O cristão não pode pensar que por estar salvo por Cristo, estará protegido de problemas e aflições. João 16:33. Versículo bem conhecido. Bom, Jesus disse que aqueles que estiverem no mundo terão aflição. Não foi? E no mundo tereis aflições. Então, no mundo. Nós estamos onde? No mundo. Então, ele disse que aqueles que estiverem no mundo, não separou, não fez um grupo separado do outro, todos terão aflições. Tempos difíceis estão reservados para todos. Ninguém escapa. Pois, nos últimos dias, teremos tempos trabalhosos que nos atingem de todos os lados. Então, no mundo tereis aflições. E que tipo de aflições? De todas imagináveis. E que podem nos atingir. No versículo 7 está escrito assim. Então, completando o versículo 6, ele diz no versículo 7: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm. Assim acontece o quê? As provações, as dificuldades, os problemas. Eles acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado no fogo. Então, o ouro, depois ele passa pelo processo de refinação, pelo fogo. A nossa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, no versículo 7, ele quer dizer que a nossa fé também é provada pelo Senhor. Ele prova a nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo disse, então, se não estivermos sem receber nenhum corretivo do Senhor, como digo eu, se não estivermos sendo
corrigidos pelo Senhor, nós não somos filhos, nós somos bastardos e estamos fora da. Então eu prefiro ser filho e receber uma correção de vez em quando, desde que eu tenha feito algo que não agrada ao Senhor e que a correção venha. Então, a nossa fé também é provada pelo Senhor. Alguns problemas, se não todos, né? Ou seja, quase todos, parece que vão destruir a nossa fé. Muitas pessoas, às vezes, abdicam da fé. Então, alguns cristãos até duvidam do poder de Deus para a resolução de muitos problemas. Até aqui o Senhor resolveu, mas daqui para frente não dá. Parece que não vai dar. Não significa que ele vai resolver o problema do jeito que eu quero. Eu não posso querer nada, eu só tenho que obedecer. E aí buscar a presença dele e ele fará. Ele dará a resolução da melhor forma possível. Mas algumas pessoas, então, duvidam desse poder de Deus para a resolução de aquele problema ou outro problema. E também alguns possam saber que foi resolvido o problema para aquele irmão, mas para mim não, para mim acho que não vai dar. Não, então existe uma diferença entre um irmão e outro. Se resolveu para o outro, pode resolver para você, se ele quiser, não obrigatoriamente. Então devemos lembrar que muitos foram e são rejeitados pelo mundo por causa da sua fé, um tipo de problema. Outros sofrem por declarar a sua fé em Cristo, outro tipo de problema. Outros morreram e ainda vão morrer pela causa de Cristo e por sua fé nele. Então, alguns exemplos do Novo Testamento. Então, Estevão, quando foi apedrejado, não xingou ninguém, nem blasfemou, nem nada. Igualmente, Tiago também passou por essa dificuldade. Então, sabemos que Estevão foi, apedrejado. E mais água. Amém. E mais de 68 milhões de cristãos morreram nos últimos 2.000 anos. Então, nos últimos 2.000 anos, ou seja, desde que começou a perseguição aos cristãos, até hoje calculam-se então que 68 milhões de cristãos já morreram. Todos eles por causa do nome de Jesus. E com certeza não vai parar. Principalmente que estamos vendo que existe uma fobia a este nome, ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas que o Senhor esteja abençoando e continuará guardando o seu povo, nós sabemos. Mas nem todos nós estamos isentos de um dia ter que declarar a nossa fé, mesmo sabendo que haverá algum tipo de represália. Então, o refinamento da nossa fé deve ser semelhante ao refinamento do ouro, sendo utilizado por Deus. É o Senhor que vai refinar a nossa fé. Para quê? Para que serve o refinamento do ouro? Para tirar as impurezas e para o Senhor nos refina, nos dá esse corretivo, como digo eu, para retirar as impurezas que se acumulam no nosso coração, e o resultado desse refinamento feito pelo Senhor é uma vida mais pura. Então refinava o ouro para ter um ouro mais puro. Por isso que existem diferentes classificações de ouro. Um mais sujo, o outro menos sujo e outro menos... Isso. Então, existe com o Senhor a mesma forma de um refinamento feito por Ele para que tenhamos uma vida mais pura, uma vida mais perto do Senhor, uma vida de mais intimidade com o Senhor. Sempre melhor do que aquela sempre melhor do que aquela vida que nós tínhamos antes desta correção do Senhor. Então passamos a ter uma vida melhor do que quando não passamos pela correção do Senhor. Se estamos sem correção, mais uma vez,
não somos filhos, somos filhos adotivos, mas nem isso ele falou, nós somos bastardos, que não tem nada a ver com filhos. Então, é melhor receber a correção do Senhor em tempo aceitável. Na vida de todo cristão, o Senhor Jesus nos permite passar por aflições. Como ele disse, no mundo tereis aflições, pois isso serve para retirar da nossa vida coisas que não são necessárias. Então, muitas coisas não são necessárias, que vão sendo acumuladas, nós vamos absorvendo lentamente, porque o inimigo não é bobo, e ele está atento, então ele vai dourando a pílula, e até que chega uma hora, existem coisas na nossa vida que não são necessárias. E também nos traz, o Senhor retira da nossa vida essas coisas que não são necessárias, e também nos traz para um relacionamento mais próximo e mais puro com o Senhor Jesus. Por isso que Pedro escreveu que é algo que as pessoas conheciam, que era o refinamento do ouro. E nossas provações também estão trabalhando para o nosso bem. Podemos não estar vendo os benefícios hoje. Muitas vezes, benefício nem pela fé nós vemos, mas certamente veremos os resultados positivos num dia no futuro. Ainda que esse futuro seja no dia da nossa redenção, mas um dia veremos que esses benefícios nós de imediato não percebemos, mas um dia vamos perceber que o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor apenas permite várias aflições para fortalecer a nossa fé e nos fazer crescer em Cristo Jesus. Então, a nossa fé é provada para que ela chegue a um lugar de honra, louvor e glória no dia do Senhor Jesus. É o que nós lemos no versículo. Então, a fé é provada? Sim. Para quê? Para que ela chegue em um outro nível. Então, à medida que enfrentamos as tempestades da vida e vemos a mão poderosa de Deus trabalhando em nosso favor, então, estamos enfrentando uma dificuldade. Aí nós conseguimos ver que ultrapassamos aquela dificuldade, aquela tempestade, por causa da mão poderosa de Deus trabalhando em nosso favor, nós aprendemos a devolver um espírito de louvor. Graças a Deus. Aleluia, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Não como dizem muitos, ufa, quase que eu fui, quase que aconteceu isso, mas não tem esse espírito de louvor. Então, essas dificuldades para o cristão nos ajudam a desenvolver um espírito de louvor. E, com certeza, buscando honrar ao Senhor através da nossa fé, que a nossa fé é nele. E outras pessoas que veem que nós passamos por várias dificuldades vão glorificar a Deus. Então é isso que Pedro escreveu. Então, louvor, honrar ao Senhor e glorificar a Deus. Desenvolvemos um espírito de louvor, de agradecimento, buscamos ao Senhor através da fé. E aí as pessoas que veem que o Senhor trabalhou em nosso favor, não foi por nós mesmos, vão glorificar a Deus. Por isso que aquela passagem que perguntaram para o Senhor, mas quem pecou, foi ele ou foi os pais deles que pecaram? Jesus respondeu, não foi ele nem os pais dele que pecaram, mas é que para a honra, a glória ao nosso Deus seja manifesta. Então, muitas vezes nós não entendemos, mas alguém vai glorificar Deus a Ele por aquilo que nós passamos. No versículo 8, no versículo 8, nós também nos alegramos muitíssimo porque cremos e recebemos do nosso sublime Salvador, mesmo não o vendo, mas confiando no seu poder. Foi o que ele escreveu. Então, devemos nos alegrar muito, realmente, estar alegres, permanecer alegres, porque nós cremos. E, crendo,
nós recebemos do nosso Salvador. E ele diz, mesmo não o vendo, nós não o vimos pessoalmente, mas confiando no seu poder. E no versículo 9 está escrito assim, pois vocês estão alcançando, então passou pela tribulação, passou pela dificuldade, vocês estão caminhando para algum lugar. Então vocês, no versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Não é alcançaram, estão alcançando. Então o rumo, como Paulo disse, eu espero que eu possa chegar até lá para alcançar a coroa de glória. Ele não falou que já tinha alcançado. Então, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, ou seja, a salvação das nossas almas. Então, nossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado? Sim, nós somos justificados pela fé. A nossa fé nos leva até a graça. Então, justificados pela fé, a nossa fé nos leva até a graça de Deus. E a graça nos leva até a salvação. Amém. É um processo que tem que ser trilhado desta forma. A fé leva até a graça e a graça nos concede, então, a salvação. A nossa fé em Cristo, Jesus, nos dá a certeza da nossa salvação pelo seu sacrifício. Então, se eu tenho fé e essa fé me dá essa certeza no sacrifício de Cristo Jesus, morte e ressurreição. É tudo pela fé, não é pela vista. Não é pelos benefícios que eu recebo dele. Agora sim, eu vou continuar crendo no Senhor porque eu recebi isso, eu recebi aquilo. Não, eu vou continuar crendo porque eu não recebi isso, eu não recebi aquilo. Continua da mesma forma. Então, porque nós cremos no sacrifício, na morte e salvação. E somente ele nos garante a salvação e continuaremos confiando na sua palavra. Não se cumpriu da forma que eu queria? Não se cumpriu da forma que eu queria. Mas agradou ao Senhor fazer daquela forma? Sim, então eu tenho que aceitar. E o que é o principal que ele falou? Alcançando, então, a salvação das vossas almas. É do corpo? Não. Não, do corpo não vale nada. Principalmente depois que passou dos 70, aí que não vale menos ainda. Mas, então, a nossa alma é imortal. O corpo era imortal, mas ficou mortal por causa do pecado. Então, ele é do mundo, no mundo ele ficará e no mundo não tem jeito. Com raríssimas e honrosas exceções, claro, daqueles que foram arrebatados no seu próprio corpo. Então, e aqueles que estiverem neste mundo, neste corpo, na vinda de Jesus. Mas esse corpo será transformado, não será desse jeito. Ele não consegue chegar nem a 1 quilômetro de altitude, ele já congela e morre da mesma forma. Então, este corpo tem que ser transformado. E a nossa alma, ela é imortal e estará para sempre com o Senhor, porque por causa da sua palavra fiel e verdadeira. Então, essa que é a finalidade de nós passarmos pelas dificuldades que vêm a todos. E, desta forma, continuaremos confiando no Senhor. Não somente nesta vida presente, evidentemente, não devemos buscar pela presença do Senhor nesta vida presente, mas para que cheguemos à salvação da nossa alma, que é imortal e estará para sempre com o Senhor. E lá, a nossa alma terá um novo corpo, semelhante ao do Senhor, e nós sabemos que é um corpo glorificado que não passará por essas dificuldades que passamos aqui. De dores frequentes, de choro, muitas vezes, de dificuldades que vão e voltam, mas o Senhor tem nos dado esta vitória. E nele vamos continuar confiando e esperando. E assim seremos mais que vencedores, não? Bom, e esta palavra sirva no nosso coração para nos edificar, para consolar, para estarmos buscando a presença do Senhor e continuar confiando nele, até que a nossa alma volte para ele, que nos permitiu, então, ter esta vida terrena temporária.
Agradeço mais uma vez ao nosso sublime e santo Deus por esta oportunidade de estar com esses preciosos irmãos nesse momento e aqueles que também têm estado conosco através deste meio de comunicação. O Senhor esteja ali em cada lar, em cada família. Amém? Então vamos orar para encerrar. Ó soberano e altíssimo Deus, esta palavra é maravilhosa porque esta palavra é uma palavra de consolo para o aflito, para aquele que passou pela dificuldade, para aquele que está passando pela dificuldade e aquele que passará pela dificuldade. Pois devemos estar confiando na tua providência, no teu cuidado, na tua proteção, no teu livramento. Sim, mas quando vierem as provações, sabemos que elas vêm de tuas mãos porque é permissão do Senhor. Ainda que não agrade ao Senhor, mas o Senhor precisa corrigir os teus filhos, assim como os pais corrigem os filhos aqui na terra, sempre para benefício. Então, muitas vezes não vemos, ó Senhor, meu Deus e Pai. Não entendemos, não compreendemos, mas continuaremos confiando. O Senhor é aquele que sara, aquele que cura, aquele que restaura, renova, restabelece. Somos testemunhas vivas disso. E declaramos que o Senhor é aquele que tem feito essas maravilhas e cumprindo essas promessas na nossa vida. No nome santo de Cristo Jesus, ó Deus Pai, continua a estar com cada um desses teus santos. E mais esta semana que se inicia, concedendo a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento e as tuas bênçãos, o teu amor incondicional e o poder do teu Espírito Santo para proclamar a tua palavra santa. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde no precioso santo nome do Filho, Senhor Jesus. Amém. E possamos estar aqui na próxima semana, querendo Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.